4. Eu tenho pregado já há alguns domingos, você sabe, uma série de mensagens dentro de Filipenses capítulo 4, salientando, dando um destaque à mente do cristão. O que deve conter os nossos pensamentos. E nós temos sido despertados em algumas áreas do pensamento do cristão, da mente do cristão, e procurando com isso, irmãos, achar o caminho que nos conduz à mente de Cristo, a pensarmos o que Cristo quer e a pensarmos como Cristo pensa. Versículo 10, Filipenses 4. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra aberta e que o Senhor nos abençoe na reflexão da mesma. Pedimos, meu Deus, para o teu louvor, para o nosso bem, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar-se. Cuidado com o cuidado. Nós precisamos prestar atenção a esse aspecto do viver cristão chamado cuidado. Tenha cuidado, preste atenção ao cuidado. Esse trecho de Filipenses 4 expressa o coração do apóstolo Paulo, um velho pastor, um velho apóstolo, o coração cheio de gratidão pela igreja em Filipos. Havia uma relação de amor, de proximidade, de companheirismo, de intimidade muito profundo entre Paulo e Filipos. É talvez a igreja que tenha desenvolvido uma proximidade profunda em relação às outras igrejas com o apóstolo Paulo. Ele diz, Jesus diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Em outro momento, Jesus diz, se amardes uns aos outros. Então, essa relação de amor entre Paulo e a igreja de Filipos, entre a igreja de Filipos e Paulo, era muito profunda, importante e significativa para ambos os lados. A ponto de Paulo dizer que aquelas expressões de amor da igreja para com ele eram, na verdade, como sacrifício que chegava a Deus como cheiro suave. Que coisa boa! Eles estavam celebrando o cuidado mútuo. Irmãos, como crentes, nós temos que cuidar uns dos outros. Como crentes, nós devemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Como crentes,
nós devemos estar atentos às lutas uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos exercitar os mandamentos recíprocos que são abundantes nas Escrituras, quando nos diz uns aos outros, amai-vos uns aos outros, quando diz admoestai-vos uns aos outros, quando diz animai-vos uns aos outros, quando diz suportai-vos uns aos outros. Temos de ter cuidado com essa questão do cuidado mútuo. E eu quero destacar aqui 3 verdades sobre o cuidado no meio do povo de Deus que nós devemos atentar. Em primeiro lugar, primeira verdade é a que diz que todos nós precisamos de cuidado, todos nós. O apóstolo Paulo, no verso 14, aqui do capítulo 4, nos diz exatamente isso. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quem é que está falando aqui? Paulo, o grande Paulo. Militar, um intelectual, uma autoridade, uma sumidade no meio daquelas igrejas do primeiro século. Aquele grande homem era humilde e consciente o suficientemente para reconhecer a importância não só de cuidar, mas também de ser cuidado, a necessidade de ser cuidado, e nós não podemos ser orgulhosos. Há pessoas que se escondem atrás de uma aparência de invulnerabilidade, de força, e acha que não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, e não precisa de conselho, e não precisa de orientação, não precisa de oração, que não precisa de ninguém. Ele se basta, ele se resolve, ele é autossuficiente. Mas Paulo diz: que bom que vocês vieram fazer parte da minha aflição. Eu estava precisando disso. A Timóteo, Paulo escreve, segunda epístola, capítulo 4, verso 9, preso na cidade de Roma, ele escreve para Timóteo dizendo: procura vir ter comigo depressa, vem logo. No capítulo 4, verso 11, da mesma epístola, ele fala a Timóteo para vir, mas também trazer Marcos com ele, porque Marcos lhe seria muito útil. Em 2 Coríntios 8, 23, ele se refere a Tito, era companheiro e cooperador de Paulo. Ele diz: Tito, meu companheiro e cooperador. Veja que Paulo entendia que não conseguiria fazer nada sozinho. Aliás, ninguém é sucesso sozinho, ninguém é bem-sucedido sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de cuidado. Às vezes está enfrentando a luta sozinho, com a cabeça quente, sem enxergar saída. E às vezes, irmãos, numa conversa com alguém, uma luz se acende. A carga se torna mais leve. O problema menos complexo. Luz é lançada e a gente consegue enxergar aspectos, pontos cegos que a gente não enxergava. Agora, se nós só nos guiamos pela nossa cabeça, pelo nosso jeito, pela nossa maneira de enxergar as coisas, a possibilidade de errarmos é muito grande. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, considere que, eventualmente, você vai precisar de cuidado. Sim, eu sei que você é forte. Eu sei que você precisa também de ajuda. Porque nós não somos todo-poderosos. Nós precisamos uns dos outros. Não tem um corinho antigo que resume bem isso. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem gemer, sem chorar. Acho que é assim.
Sem temer? Nós todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos de cuidado. Mas, em segundo lugar, todos nós podemos cuidar. Que a nossa tendência pecaminosa é só olhar para a gente. Você já gravou a sua oração? Faz o teste. Grava a sua oração. Você vai ver. E o conteúdo essencial das suas e até das minhas são as nossas próprias necessidades, nossos próprios problemas. A coisa é tão forte que às vezes a gente está num culto público. E a gente diz assim, eu vou pedir ao irmão fulano que ore pela situação de tal pessoa. Ele não consegue resistir, ele ora por ele. ele lembra de alguma coisa, é impressionante. Todos nós precisamos de cuidado. Olha o verso 10. Ele diz, eu fiquei muito alegre, alegrei-me sobremaneira em Deus, no Senhor Jesus, porque vocês mais uma vez renovaram a meu favor o vosso cuidado. Nós podemos cuidar de outros, não só sermos cuidados. E nós podemos falar de cuidado em pelo menos 3 esferas. Primeiro, cuidado físico. Porque, irmãos, eu tenho isso no meu coração, que quando Deus me dá alguma coisa, é para o meu bem, mas é para o bem dos outros também. Deus te deu uma bênção, alguém te deu uma roupa de presente, então vai no seu guarda-roupa e procura uma roupa para dar a alguém. Agora não é aquele pano de chão não, que você, sabe? Tem gente que dá pano de chão. Mas pega uma roupa e dá para alguém. Abençoa alguém. Toda vez que Deus te dá uma bênção, pode ter certeza, Ele quer te usar para ser uma bênção para alguém. Às vezes é numa questão financeira. Já experimentou dar dinheiro a alguém? Já experimentou dar uma olhada lá na despensa, pegar alguns itens e trazer para a igreja, para a cesta do amor, ou acudir um vizinho seu, e você sabe que está com dificuldades? Eu sei que tem gente que enfrenta dificuldades por culpa dele, não sabe administrar o quanto ganha. Ganha 1.000, gasta 3.000. Cartão de crédito, vive acima do seu salário e se vê em situação difícil. Eu sei que há pessoas que são inconsequentes quanto à administração da sua própria vida. Eu entendo isso e eu não estou falando de nós patrocinarmos estilo de vida de ninguém, que aí é fácil, né? Eu cavo os buracos e peço ajuda aos outros para tapar os buracos que eu cavo, aí é fácil. Mas existe gente verdadeiramente necessitada. Isso é muito sério, porque em Deuteronômio 15, versículo 3, a Bíblia diz, Deus falando através de Moisés ao povo, dando orientações sobre essa questão, e disse para que não haja pobres no meio de ti. E em Deuteronômio 15, versículo 7, nos é dito, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades na terra, que o Senhor Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão necessitado. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o egoísmo. A Bíblia condena a avareza. A avareza na Bíblia é o pecado equivalente à idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Toda vez que eu amo coisas mais do que pessoas, toda vez que eu amo bens, posses mais do que a Deus, a Bíblia diz. E aí, se eu concordo ou não, se você concorda ou não, se você pela internet concorda ou não, problema nosso. A Bíblia diz que é idolatria. E se a Bíblia diz, está falado, é idolatria e pronto.
Então nós devemos ser amigos do dar. Naquela igreja em Jerusalém, a Bíblia diz, não havia necessitado algum. Ou seja, uns tinham mais, outros tinham menos, mas não havia ninguém que não tinha nada. Não havia ninguém passando necessidade. Nessa pandemia, como essa igreja atuou nessa área? Como essa igreja foi frutífera com a cesta do amor? Irmãos, tragam produtos da cesta do amor. Lá em casa, a gente faz compra e já inclui itens da cesta do amor na nossa despesa. Não é o que sobra, a gente já compra para a cesta do amor e traz. E tem irmãos nossos que têm passado dificuldades e que são abençoados pela igreja, e louvado seja Deus por isso. E tem gente que nem é daqui. E pasmem, às vezes, gente de até outros rebanhos. E gente que nem conhece, não teve um encontro vivo com o Deus vivo. Cuidado físico. Também o cuidado espiritual. Da oração. Da prece a Deus, da intercessão por aquele irmão que está com dificuldade. Você ouve aqui pedidos de oração, ponha no seu coração interceder. A bênção de Deus escondidas na intercessão que fazemos, bênçãos que se destinarão às pessoas por quem oramos, mas também que se destinarão a nós. Nós somos abençoados quando lembramos de orar pelos outros. Amém. E é tão bom quando alguém verdadeiramente diz, eu estou orando pelo Senhor. É tão bom saber que há pessoas que de fato têm se preocupado em clamar. Por isso Paulo escreveu a Timóteo, 1 Epístola, capítulo 2, verso 8, dizendo, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Gente que se levanta para clamar apoio espiritual. Terceira esfera de cuidado, o cuidado emocional. Porque tem tanta gente sofrendo, irmãos. Tanta gente sofrendo dores na alma. Tanta gente com tristezas, angústias. Essa pandemia, ela despertou um gatilho em muita gente. Tem muita gente que ainda não se recuperou direito, de tanta notícia de morte, de perdas de entes queridos, a perda de um emprego, as dificuldades que a pandemia trouxe ou acentuou. E é gente que a gente pode abraçar. Amém ou não? É gente que a gente pode socorrer. É gente que a gente pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Em vez de ficar mandando mensagem de político, manda versículo da Bíblia, pelo amor de Deus. Gastando seu celular com isso. Manda versículo. Manda um áudio. Grava lá você lendo o versículo e diz assim, ô irmão fulano, estou mandando isso para o senhor porque hoje eu orei. Tem pastores que fazem isso, sabia? Recebo do pastor Clebson sempre mensagens. Outros pastores, pastor, hoje de manhã orei pelo senhor. E nem sabe de nada da minha vida. Mas tem uma palavra boa. É como se o abraço de Deus chegasse através desses irmãos. Tem gente que acha que isso é bobagem, porque a vida cristã é autocentrada, é em torno de si. As coisas orbitam em torno da pessoa. Isso não é cristianismo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho enxerga dos lados. O Evangelho enxerga pessoas. O Evangelho abraça, nos torna, portanto, mais sensíveis, irmãos. E menos intolerantes, porque é muito fácil falar dos outros. A gente não está vivendo a situação, a gente não sabe de certos detalhes que aquele irmão está enfrentando em seu problema. E a gente se apressa a julgar. Eu já vi gente falando de pessoas que sofrem com depressão, coisas tristes, irmão.
Isso aí é fraqueza, isso aí é... Tem aquela palavra que o povo fala. E não é. Você acha que a pessoa escolheu ficar daquele jeito? Você acha que é uma escolha própria? Com que objetivo? O que se ganha? Vai lavar uma roupa, vai arrumar uma ocupação. Coisas que as pessoas falam. Meu Deus do céu. Misericórdia, irmãos. Mais misericórdia, amém ou não? Amém. Vamos ser menos críticos e mais misericordiosos. A gente fica assim, porque é um aniversário, ninguém me mandou mensagem. Você já pensou em mandar para alguém uma mensagem? É porque ninguém me visitou. E você, visita as pessoas. É porque ninguém lembrou de mim. E você lembra de alguém. Mais bem-aventurada coisa é dar. É melhor lembrar que ser lembrado. É isso que Jesus está dizendo. É melhor dar do que receber. É melhor parabenizar do que ser parabenizado. Às vezes eu fico até com vergonha, sabia? No meu aniversário. Mas podem continuar mandando as mensagens. Mas eu fico até constrangido. Constrangido, mas ao mesmo tempo grato a Deus. Que bom que as pessoas lembraram. Mas é melhor lembrar. Deixa eu caminhar para o final. Eu ia falar dos mandamentos recíprocos, mas não temos tempo. Todos nós precisamos de cuidado. Todos nós precisamos cuidar, enxergar além de nós. Em último lugar, todos nós ganhamos quando cuidamos e somos cuidados. Eu quero fazer parte de uma igreja que cuide de mim. E eu recebo muito carinho de vocês e eu agradeço de coração. E eu tento, Deus sabe, retribuir. De coração, não minto. Capítulo 4, versículo 15, Paulo diz: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós. Notou dar e receber. Todos nós ganhamos quando cuidamos e somos cuidados, quando damos e recebemos, quando amamos e somos amados. Todos nós ganhamos. Paulo saiu para a obra missionária, nenhuma igreja se comunicou com ele, dizendo, nós vamos te dar uma ajuda, nós vamos te dar uma força. Olha, fica... Nada disso, somente aquela igreja. E nós precisamos estar mais atentos, mais diligentes, mais cuidadosos. Porque as coisas não são fáceis, irmãos, e pessoas precisam da graça, e nós podemos ser esse instrumento da graça de Deus. E nós também precisamos que pessoas sejam instrumentos da graça de Deus para nós. Uma pessoa que perdeu o filho, nasceu ali, natimorto, e no velório, os outros abraçavam e diziam assim, citava versículo, quase pregavam um sermão no ouvido da pessoa. Mas teve um que abraçou ele, longa e apertadamente, e disse no ouvido dele, eu não sei o que dizer. E aquilo foi um bálsamo no coração. Porque ele não precisava de sermão, ele precisava do abraço. Da presença. Eu me alegrei muito, porque vocês renovaram para comigo o cuidado. Versículo 10. Então, uma ligação telefônica, uma mensagem que a gente manda a alguém, essas coisas têm um poder multiplicador de bênção na vida de quem recebe e na vida nossa, que damos, porque a gente acaba recebendo. A gente se torna menos egoísta, menos implacável, duro com os outros.
Às vezes irmãos, pastor, porque aquele irmão não sei o quê, e eu sei a história daquele irmão. Eu sei as lutas, eu sei os traumas, eu sei as dificuldades. E isso tem que gerar misericórdia no meu coração, precisa. Eu não posso contar para o outro o que aquele irmão passa, mas o irmão ore por ele. Mas não guarde algum tipo de ressentimento ou de resistência no coração. Quando nós cuidamos e somos cuidados, abençoamos e somos abençoados, amamos e somos amados. Quando nós vivemos esse evangelho no tocante a dar e no tocante a receber, meus amados, isso é como sacrifício que sobe em cheiro suave ao Senhor. Versículo 18. Deus se agrada. Deus recebe esse tipo de atitude como um culto, como uma oferta. Nós ofertamos a Deus não só com o nosso dízimo, não só com a nossa promessa da fé, também com o nosso dízimo, também com a nossa promessa da fé, mas nós também ofertamos a Deus com essas atitudes de cuidado mútuo. Essa expressão é do Antigo Testamento, né? Cheiro suave ao Senhor. Aroma suave ao Senhor. Deus vê e Deus não se esquece. Deus vê e Deus leva em consideração nossas atitudes de cuidado para os outros. Olhe seu guarda-roupa. Olhe sua despensa. Olhe a sua sapateira. Olhe lá. Abençoe. Preste atenção quanto tempo você está gastando para abençoar alguém, para ser uma bênção para alguém. Quanto tempo? Uma bênção que Deus mandou para a sua vida. Então você reparte um pouco dela com alguém. Isso é como cheiro suave nas narinas de Deus. Pastor Marcos, presidente da comunhão, se lembrava, houve uma menção a irmãos que partiram, e dentre eles, lá no congresso, no último dia, nosso pastor Josué, e ele contava algo que realmente acontecia. O pastor ia para os Estados Unidos, naquelas viagens, aí quando ele voltava, 1, 2 semanas depois, ele saía ligando para os pastores. Eu lá em Santo André recebi a ligação do pastor Josué. Pastor, nós vamos ter um almoço lá no restaurante tal, e eu gostaria que o irmão estivesse lá. Fica tranquilo que não vai pagar nada. Porque ele recebia alguma bênção de lá, e ele queria compartilhar essa bênção. Ele chamava 20, 30 pastores. Era uma reunião de pastor que não faltava ninguém. Todo mundo ia. Aí aquela mesa enorme, me lembro como se fosse na hora da oração. Ele dizia assim: irmãos, eu fui para essa viagem na América, Deus me abençoou, e eu estou aqui para compartilhar um pouco dessas bênçãos com os irmãos. Os irmãos comam à vontade, a sobremesa à vontade, e vamos ter um tempo de comunhão. Pastor novo, pastor mais velho, pastor de igreja grande, pastor de igreja menor. A gente comia, irmão, igual pastor. Que coisa boa. Essas coisas são aroma, cheiro suave. Que Deus se agrada. E o que Deus faz com um homem desse? Deus abençoa. Cuidar e ser cuidado. O cuidado protege um ao outro. Versículo 18. Cuidado aumenta o crédito diante de Deus. Versículo 19. O cuidado faz a igreja crescer. Hoje um casal que está vindo para a nossa igreja, eles estão aqui entre nós. Eles me procuraram para dizer que desejam se tornar membros. Que bênção. Gente chegando à nossa família. E eles diziam como eles têm se sentido bem aqui com a gente. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. E é isso, eu quero pertencer a uma igreja assim. A igreja do abraço. A igreja do amor. A igreja que não ameniza a verdade para agradar ninguém, mas fala a verdade em amor. Uma igreja que é abençoada porque abençoa.
é amada porque ama, é cuidada porque cuida. Essa igreja é você e sou eu. Amém, meus irmãos? E que seja assim, que no cuidado nós sejamos zelosos. E preste atenção do seu lado, tem alguém que você pode cuidar. E Deus vai pôr alguém na sua vida para cuidar de você. Amém ou não? Você podia orar comigo agora.